Ainda bem, né? Falei que até o final do ano eu ia aprender. Jeová Jafá. Então vamos lá. O que o Paulo colocou ali? Isso, é isso mesmo, Paulo. Depois é geografia econômica. Bem, então, pessoal, o tema da aula hoje, a gente vai trabalhar então com industrialização e urbanização no Brasil, né? O novo Pacto de Poder de 1930 e o início da industrialização via substituição de importações. Então, como na aula passada a gente já viu, né, como que surgiram as primeiras cidades aqui no Brasil a partir do capitalismo mercantil, ou seja, né, das atividades, principalmente das atividades comerciais. Então, agora, nesse outro momento, a gente vai ver, né, como que as dinâmicas elas vão se alterar bastante. Então, né, só lembrando que o capitalismo mercantil foi a fase de transição, né, entre o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. Né, o capitalismo aí, ele se divide, né, em capitalismo mercantil, capitalismo industrial, logo após a primeira e segunda revolução industrial, e depois, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, então a gente entra numa nova era do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver esses aspectos da industrialização e da urbanização partindo aí do século XIX, né, chegando aí até os anos 30, né, como o tema da aula tá descrito, é em 1930 que eu tenho um novo pacto de poder, né, político aqui no Brasil entre as elites, né, que daí vai surgir aí o processo de industrialização no Brasil. Alguém colocou alguma coisa no chat? Alguém pode ler para mim? Não, é só uma boa noite. Ah, sim. Então vamos lá. Então, por isso que foi importante, né, na aula passada, a gente ver, né, como que surgiram essas cidades aqui no Brasil a partir do capitalismo mercantil. Então, a gente viu como que surgiu Recife, Manaus, Curitiba, Florianópolis a gente não chegou a ver, mas também está relacionado com o capital mercantil. Então, a gente viu aí várias cidades, Ouro Preto. Então, agora a gente vai dar esse outro passo, né, para entender, então, esse início do processo de industrialização. Né? Mas não tem como a gente entender esse processo de industrialização sem fazer um levantamento de todas as dinâmicas que ocorreram anterior a esse processo. Então, né, de início, aí a partir do século XVII, começou a surgir, então, no Brasil, as cidades através do capital mercantil, que foi o que a gente discutiu na aula passada. Bem, quando a gente chega no século XIX, onde eu tenho aí a abertura dos portos, que foi um momento muito importante, e foi um momento muito importante no contexto econômico e político aqui no Brasil, que deu origem a vários outros processos, né, que permitiu o surgimento e o fortalecimento da burguesia comercial. O que é essa burguesia comercial? Eram aquelas pessoas que faziam
a transição, né, dos produtos, né, que faziam essa transição dos produtos exportados para a Europa e também para os Estados Unidos e importavam os produtos manufaturados e abasteciam aí o mercado interno brasileiro, né? Apesar de, nesse momento, né, como alguns autores da geografia colocam, né, tanto como o Rui Moreira, o Milton Santos colocam que durante esse período no Brasil prevalecia uma economia de arquipélagos, ou seja, então cada parte do Brasil, né, existia lá a sua dinâmica econômica, mas não tinha muita relação com os demais centros econômicos do país, os polos econômicos do país. Então, ficava uma dinâmica a partir de arquipélagos, ou seja, não tinha uma conexão. Então, eu tenho essa abertura dos portos e logo na sequência, né, em 1822, eu tenho o processo de independência do Brasil, né, que nada mais foi do que também ali um pacto político, né, entre uma parte, né, dessa burguesia comercial, né, com o latifúndio escravocrata, né, desse momento. Então, esse é um dos elementos preponderantes aqui no Brasil, né, se a gente pegar os aspectos econômicos e políticos. Esse pacto de poder que surgiu, então, esse pacto de poder que surgiu, então, né, a partir da burguesia comercial que se fortaleceu bastante com a abertura dos portos e com também o processo de independência, e o latifúndio escravocrata, né? E nesse momento é importante a gente destacar que a mão de obra no Brasil ela ainda possuía esse resquício do modo de produção escravista, né? Então, a partir desse pacto é que se dá então as demais dinâmicas políticas e econômicas do Brasil. Tá, mas qual autor, né, que destaca aí esse pacto de poder? De qual autor que eu estou partindo disso? Para mim, um dos principais economistas, né, que o Brasil já teve, que é o Inácio Rangel, que foi um dos principais a elaborar uma teoria sobre a economia do Brasil, né? Como que se desenvolveu a economia do Brasil. Ou seja, para ele, os processos econômicos e políticos do Brasil, ele surgiu a partir desses pactos de poder entre as diferentes elites brasileiras. Então, a partir desses pactos, né, que vão se refletir nas demais dinâmicas aí do Estado brasileiro. É a partir disso que o Estado brasileiro ele vai direcionar investimentos, vai fazer aí políticas e atos regulatórios apenas para beneficiar essas elites. Então, eu parto do princípio, então, desse autor, o Inácio Rangel, que, segundo ele, a economia brasileira ela nada mais é do que um processo dual, ou seja, é o que ele chama de dualidade da economia brasileira, que é feita, então, a partir desses pactos de poder. Dualidade porque eu tenho duas classes que realizam, então, esses pactos. Professor, Oi, o senhor conhece o Barão de Mauá? conheço. Ele participou desse desenvolvimento mercantil do Brasil nesse período? Isso, ele foi um cara Um muito dos, importante. Isso, um ele dos foi um personagens cara principais. muito importante, exatamente. Ele foi um cara muito. Pode A falar. gente, a gente assistiu com o professor Valdinei, se eu não me engano, a biografia, mais ou menos, dele, e lá mostra exatamente o pacto das elites, e inclusive o tipo de governo, etc. Se o pessoal conseguir lembrar do filme, é um filme bem interessante para essa aula.
Isso, depois, se você lembrar, Kaique, passa para a gente, então, No no WhatsApp? WhatsApp, isso, o link, Beleza, beleza, vou enviar lá agora. que daí ajuda bastante também o pessoal entender, né, o que foi esse Sim, pacto e o surgimento. urbanizar. É importante você ter destacado que, nesse momento, surgem vários elementos importantes, né? Depois, né, logo na sequência, lá na transição do século XIX para o século XX, eu tenho o surgimento, por exemplo, do Matarazzo, que também ele teve um papel importante, né, nesse início da industrialização brasileira. Ele também foi um cara que surgiu da burguesia comercial e depois ele migrou para a burguesia industrial. Então, ele também teve um papel importante. Então, nesse momento, surgem várias dessas figuras. E eles estão por trás de todo esse pacto de poder que foi construído aí nesse momento. Inclusive os cabos ultramarítimos de comunicação. Surge tudo nesse momento. Isso, exatamente. Então, era assim, um pessoal que, na verdade, eles eram bem diferentes da elite que a gente vê hoje no Brasil, que é uma elite que não tem nenhum compromisso, né, com o Brasil, que não tem que não é nacionalista, né, diferente desse pessoal dessa época, né, e é uma elite assim que não, para ela tanto faz. O negócio deles é migrar os investimentos para o mercado financeiro e, e é só isso que eles se comprometem. Né? É. Então, quando a gente fala, então, durante esse período, né, do século XIX até o século XX, então é onde, né, eu tenho o início da produção de café aí no Rio de Janeiro. Então, essa produção de café, ela vai, então, ter o seu pontapé inicial aí no Rio de Janeiro, né, depois eu tenho vários fatores, né, dentre eles o uso de técnicas inadequadas, né, que vão afetar toda a dinâmica do solo e do relevo, né, que vai culminar na queda da produtividade desse café no estado do Rio de Janeiro. Então, esse café ele vai seguindo, então, sentido estado de São Paulo, né, sentido leste para o oeste. Né? Então, nesse momento também, a partir dessas grandes fazendas de café que começam, então, a se estruturar, principalmente no estado de São Paulo, que eu tenho a formação daquilo que vários autores, né, eles chamam de complexo rural. Né? O que é esse complexo rural? É que essas fazendas, né, então, além da produção de café, elas também conseguiam, através de uma manufatura ali bem rudimentar, mas eles conseguiam fazer vários instrumentos de trabalho. Ou seja, então eles não precisavam tanto, né, recorrer aí ao mercado fora da fazenda para estar suprindo aí esses bens que eles utilizavam para a produção de café. Isso também se reflete com relação a própria alimentação dessas pessoas que trabalhavam nessas fazendas de café. Né? Então, uma parte do tempo eles dedicavam, né, para estar trabalhando aí na cultura do café e na outra parte do tempo eles produziam lá uma agricultura para subsistência, ou seja, então eles não precisavam tanto, né, desse mercado fora dessas fazendas, né? Mas aí, conforme foi passando o tempo, né, a própria necessidade de aumento da produtividade foi fazendo com que esses complexos rurais, com a sua manufatura rudimentar, não desse conta, então, desses equipamentos, desses instrumentos de trabalho, né, foi onde que as cidades ao redor dessas grandes fazendas de café, então elas começam a desenvolver um pouco mais
as suas dinâmicas comerciais, né? Então, é onde eu tenho o surgimento dessas cidades, desses núcleos urbanos, a partir, então, dessas grandes fazendas de café, né? Um outro elemento que foi muito importante também, que a gente não pode desconsiderar, eram as vias de comunicação, né? Tanto as rodovias, né, bem rudimentares, e também as ferrovias que começaram a ser abertas para aí o escoamento dessa produção de café. Então, conforme seguiu o trajeto dessas ferrovias, né, ao longo desse trajeto acabou surgindo aí várias cidades, né, com uma base comercial muito forte, né? Então vejam como que todo esse processo ele vai estar entrelaçado, né? Nessa tabela que eu coloco aí para vocês, né, é só para destacar a importância da produção de café na porcentagem do valor global das exportações brasileiras, né? Então a gente vê aí o período, né, que se inicia lá em 1831 até 1900, né, a gente vê o quanto que a produção do café ela se destacou frente às demais, né, culturas do mesmo período, né? Então, se a gente vê que lá no século, né, no século XVII, no século XVIII, né, que a gente teve um grande destaque, né, do ciclo da cana-de-açúcar, né, como eu disse na aula passada, que fez surgir várias cidades, principalmente lá do Nordeste, né? Então a cana-de-açúcar ela começa a perder então essa é, essa porcentagem, né, no valor global das exportações frente aí à produção de café. Então, como eu disse, esse café que começou com técnicas bem arcaicas, bem rudimentares lá no Rio de Janeiro, né, com o desgaste, então, dos elementos naturais, né, relevo e solo, diminuiu a produtividade e eles foram buscando as áreas, né, do Planalto, né? Então é por isso que ele foi seguindo no sentido leste para oeste do estado de São Paulo. Então a gente observa aí o nível, né, como que essa produção de café ela aumentou muito, né, de 1831 até 1900. Se a gente pegar o açúcar, ele foi perdendo muito, né, o valor global, a porcentagem no valor global dessas exportações. Alguma pergunta? Por enquanto, nada, Pro. Então, essa, né, é uma imagem aí do Rio de Janeiro ainda no século XVIII, né, quando começou lá a produção de café, mas o forte, né, do Rio de Janeiro era aí em virtude, né, do porto que ficava localizado aí nessa cidade. Então, eu tenho uma burguesia comercial muito forte, né, aí no Rio de Janeiro, principalmente aí né, de portugueses, né, imigrantes portugueses, né, que fizeram aí muitos negócios durante esse momento, conseguiram acumular muito capital, né, e consequentemente, né, foi isso que acabou facilitando para que eles fizessem então esse pacto de poder com o latifúndio escravocrata desse período. Então, o Rio de Janeiro, durante esse momento, é a figura central, né, do Brasil, né, da estruturação das cidades, né, o investimento aí, principalmente nos bairros nobres, né, da cidade, né, do Rio de Janeiro. Então, tudo isso vinculado ao quê? Vinculado a uma burguesia comercial que era muito forte. Então, todos esses investimentos, né, foram direcionados o quê? Para gerar, para dar um bem-estar, principalmente para essa elite, para essa burguesia comercial que surgia aí nesse momento, que era muito forte nesse momento aí no Rio de Janeiro, né? Que uma outra fotografia, né,
do Arquivo Nacional também, né, essa foto já é na metade aí do século XIX. A gente pode ver, né, bastante já essa parte, né, urbana do Rio de Janeiro já bem desenvolvida, né, tudo isso, então, vinculado a esses interesses, né, dessa burguesia comercial. E depois, né, quando eu tenho a abolição, né, do regime de escravidão, eu tenho o início, né, do surgimento das favelas aí no Rio de Janeiro e também em outras cidades do Brasil. Ou seja, então essa população, né, buscando a periferia, buscando áreas que não eram consideradas nobres, né, por essa burguesia comercial que comandava todas as relações urbanas nesse momento nas principais cidades aqui do Brasil, né? Então eu tenho o início desse processo de favelização aqui no Brasil. E tudo isso também foi resultado de uma reforma urbana que aconteceu principalmente aí no Rio de Janeiro em 1904. O que foi essa reforma urbana? Essa reforma urbana, ou seja, principalmente na área central do Rio de Janeiro, eu tinha várias áreas ali que eles chamavam os antigos cortiços, né? Que é onde ficava boa parte da população pobre, né? Que trabalhava ainda no início, né? De algumas manufaturas que existiam no Rio de Janeiro, né? Também das pessoas, né? Que trabalhavam no comércio, né, nessa parte do comércio do Rio de Janeiro. Então, eles residiam nessa parte central do Rio de Janeiro. A partir, né, dos interesses dessa burguesia comercial e também vinculada a essa nova proposta, né, de planejamento urbano, né, então boa parte desses cortiços eles foram destruídos e essa população foi movida para as periferias das cidades, né? E isso também ajudou nesse movimento, nesse processo de favelização, né? Então, quando a gente vê, né, o que hoje, né, a gente chama de comunidades lá no Rio de Janeiro, então elas surgiram a partir desse momento, né? Tanto, né, a partir da extinção do regime de escravidão, quanto no momento aí dessa reforma urbana que foi realizada no Rio de Janeiro em 1904, só lembrando, né, e reforçando que tudo isso estava vinculado a esse interesse da burguesia comercial, né, segundo eles utilizavam o termo de higienização do plano urbano da cidade do Rio de Janeiro. O que é essa higienização? Era você tirar a população pobre do centro das cidades e deslocá-las para a periferia, né? Então vejam que como esse processo, né, de desigualdade social ele se materializa, né, e ele dá lugar então a esse processo, resulta, né, nesse processo de segregação residencial. Alguém tem alguma questão? Alguém aqui conhece o Rio de Janeiro? Eu conheço. O que você achou de lá, Kaique? Quente, né? O lugar é quente. Tem uma parte do Rio, professor, que é a parte turística, ali entre Rio e Niterói, que mostra uns prédios bem parecidos com esse aqui da foto, inclusive. Mas é parte de tombamento histórico do Brasil, né? Faz parte da Unesco. Isso. Tudo, e é para manter a história da urbanização. Tem autores no curso de História que coloca como o período de favelização do Rio de Janeiro, não de reforma urbana. Porque eles colocaram como reforma urbana, mas não foi bem uma reforma. Eles queriam expulsar o pessoal. Isso, eles queriam expulsar. Uhum. Eles queriam dar uma limpada ali no Rio para poder botar os turistas lá. E aí jogaram todo o pessoal da margem para a periferia, para a favela. Isso. Inclusive, um dos primeiros grandes incêndios em favelas foi nesse mesmo período de favelização do Rio de Janeiro.
E da onde que eles tiraram essa ideia? Foi do processo de reforma urbana que aconteceu lá em Paris, né? Ainda no final aí do século XIX, que aconteceu esse mesmo processo, né? Que eu tinha lá os cortiços, eu tinha as ruas estreitas, né? Na cidade de Paris, né? Que depois disso foi o quê? Foi acabado com todos esses cortiços, né, as ruas foram alargadas e foi feito, né, todo aquele processo, aquela nova estrutura urbana de Paris. Então, se baseando nisso, essa burguesia comercial que estava ali intrincada no aparato estatal, né, da cidade do Rio de Janeiro, então isso acabou resultando aí nesse processo. Então, é por aí que a gente observa, né? É por aí que a gente observa como que o Estado, né, ele está sempre apto a favorecer, né, esses interesses dessas elites, né? Nesse período, o governo brasileiro tinha paixão pela França, né? Eles adoravam copiar Sim. as ideias francesas. O período da Bela Época, que é mais para esse período aí dessa foto que o senhor está mostrando, Bela Época, de 1913 até 1925, mais ou menos, a outra, professor, que tem as carruagens, mostra perfeitamente o Brasil copiando a Europa. Perfeitamente. Aqui. Essa daí, é o período de Bela Época, o entre guerras. O Brasil tava se achando, era o auge, né? É o auge, nega. Mas não era bem assim, né? O Brasil tava bem, era quebrado. É. Então, o Rio de Janeiro, ele sempre foi o locus, né, dessa burguesia, né, comercial. E depois, né, no decorrer das outras aulas, a gente vai ver, né, como que tudo isso vai influenciar e vai resultar, né, no que é o Rio de Janeiro hoje, né? O Rio de Janeiro hoje, né, o estado inteiro, né, totalmente quebrado. O Rio de Janeiro detonou com boa parte do seu setor industrial e ficou vidrado apenas nessa questão turística, né, nessa questão cultural e acabou abandonando os outros setores, né? Então isso foi, né, conforme passar aí das décadas e acabou resultando no que é o estado do Rio de Janeiro hoje, né? Aí a gente observa a formação das milícias, né? A gente já viu que 2 governadores do Rio de Janeiro, né, foram presos por corrupção, mas tudo isso é resultado, né, do que foi sendo o Rio de Janeiro ao longo aí das décadas, né? Nessa Então, daí a gente, o trabalho infantil. essa aqui é uma fotografia, né, de uma fazenda de café no estado de São Paulo, né? Ali já na já no início do século XX, né? Então aqui nessa foto a gente pode observar, né, mulheres, crianças e homens, porque o que acontecia, né? Nesse momento que eu tenho então um grande fluxo, né, de imigrantes, né, de alemães, italianos, né? Os italianos vieram aí principalmente para trabalhar nessas fazendas de café. Então, basicamente isso, esse complexo rural, ou seja, então a família toda ela era utilizada como mão de obra para estar trabalhando nessas fazendas de café. Então, e vejam o que boa parte dos fazendeiros eles faziam, né? Então, para você manter aquele colono, né, eles chamavam esses trabalhadores, né, de colonos. Então, para você manter esses colonos presos ali naquela estrutura, né, de servidão, então você colocava lá o que eles chamavam, né, de venda, né, que era uma mercearia que tinha vários produtos lá para você comprar, né? Então o colono, então ele ia lá, né, fazia então a compra daquilo que ele não conseguia produzir, né? E daí ele sempre ficava devendo para o dono da fazenda. Então
além dele trabalhar com toda a sua família, né, ele produzia também o seu próprio alimento. Aquilo que ele não conseguia produzir, ele tinha que comprar do fazendeiro. Então, ele ficava sempre em débito com o fazendeiro. Então, né, é por isso que alguns autores, né, principalmente, né, de novo eu toco o nome dele, o Inácio Rangel, ele coloca isso como um resquício da estrutura do feudalismo aqui no Brasil, né, porque essas fazendas, elas eram basicamente uma estrutura feudal, né, então, e os colonos como se fossem os servos, né, os servos que faziam ali o seu trabalho, né, em troca de moradia, como se fosse lá durante a Idade Média, né, que o senhor feudal lhe oferecia, então, a segurança, né, para os servos. Então, é por isso que alguns autores colocam, né, essa dinâmica que da porteira para dentro essas fazendas elas eram, então, feudais, mas da porteira para fora elas eram totalmente capitalistas, né? Uma vez que, né, esse café ele era vendido para o exterior, né? Então toda essa circulação era altamente vinculada à dinâmica do capitalismo mercantil, né? Aqui é um mapa que ele vai ilustrar muito bem como que o café ele foi se deslocando então para o estado de São Paulo, seguindo aí leste para oeste. Então a gente observa lá, né, nessa parte laranja, né, vejo que o laranja está justamente ali no Rio de Janeiro, né, e a gente já lembra do Queiroz, né. Então, nesse momento, até 1850, a gente observa, né, que a produção de café estava no Rio de Janeiro. Depois, a gente já observa nessa parte verde, né, que de 1850 a 1900, o café, então, já começa um outro sentido. Né? Ele vai tanto para uma parte ali do Espírito Santo, como na parte sul de Minas, que até hoje, né, tanto o Espírito Santo quanto Minas, eles também são grandes produtores ali do café. Não é o café arábica que a gente produz aqui, é um outro café que tem um outro nome, que eu não me recordo o nome, mas que é essencial para você estar fazendo a mistura do café. É a espécie de café que dá o corpo, né, para essa bebida. O arábica, que é produzido aqui na nossa... Isso, é o conilon, verdade. E o arábica, que é produzido aqui na nossa região, que dá o gosto, né, do café. Então, até hoje, essa parte sul de Minas e Espírito Santo, eles são grandes produtores aí do café conilon. Então, a gente já observa nessa parte roxa, né, de 1900 a 1950, né, como que o café ele foi seguindo aí no sentido oeste do estado de São Paulo. E acabou ajudando, né, consequentemente, ao surgimento de várias cidades a partir daquela dinâmica que eu já falei aí para vocês, né? Ourinhos também é um exemplo, né, de cidade que surgiu a partir dessa dinâmica e que também, em virtude das ferrovias, né, porque Ourinhos se encontra exatamente num lugar que eu tenho um entroncamento de ferrovias, foi por isso que Ourinhos conseguiu aí se desenvolver enquanto cidade, né? Tanto que hoje Ourinhos tem uma grande influência na dinâmica regional dessa parte ali do estado de São Paulo. Então, ela surge também nesse momento. E como, né, vocês já sabem, né, essa marcha do café chegou até aqui na nossa região, né, no norte do Paraná, e foi seguindo também no sentido leste-oeste, né, depois de Jacarezinho, né, Bandeirantes, Cornélio, chegou até Londrina, Maringá, depois Paranavaí, então toda essa faixa, né, que se tornou aí uma grande produtora de café até mais ou menos nos anos 60, né? Depois eu tenho
os fatos, né, das geadas que acabou minando aí essa produção de café. Nessa parte, né, nessa figura, que representa aí o Porto de Santos, né, no final do século XIX, que também teve um grande salto, né, no desenvolvimento da cidade de Santos, justamente em virtude aí do café, que é por onde escoava, né, toda essa produção. Então, como eu disse, a produção de café ela necessitava dessa infraestrutura para o transporte, né, dessa produção. Então, o que começa a ocorrer? Eu tenho, então, a partir disso, a atração de capitais estrangeiros, né, para a construção aí dessas ferrovias e a abertura também de novas rodovias, né? Eu tenho principalmente a vinda, né, de capitais ingleses, né? Porque nesse momento, né, só retomando, início do século XIX, século XX, quer dizer, eu tenho ainda a hegemonia inglesa, né? Já nesse momento, a hegemonia inglesa ela é estruturada naquilo que foi o início, né, do capitalismo financeiro, ou seja, então, eu tenho, nesse momento, muitos ingleses com muito capital acumulado em virtude de toda a dinâmica industrial e comercial da Inglaterra nos séculos anteriores. Então, esse pessoal, eles queriam novos espaços para estar fazendo esses investimentos. Então, essas ferrovias, né, que foram construídas no Brasil para dar seguimento a essa circulação da produção de café, então acabou atraindo esses investimentos ingleses aqui no Brasil. Né? Tanto que se a gente pegar aí a companhia que deu início ao processo aí de construção das ferrovias, né, que partiu de Ourinhos, né, depois passou Bandeirantes, Cornélio, chegou até Londrina e que foi fazendo loteamento de toda essa área, uma parte desses capitais era de origem aí dos ingleses. Então, aqui, só para vocês observarem também, para ilustrar bem como que o Porto de Santos, né, ele foi, então, deixando para trás o porto da cidade do Rio de Janeiro com relação aí a esse escoamento, né, da produção de café. Né? Então, vejam que lá, em 1880, né, o Rio de Janeiro ainda escoava boa parte dessa produção. Mas quando eu chego ali em 1892, 1895, né, Santos já ultrapassa, né, a participação relativa na exportação de café, ou seja, no escoamento de toda essa produção. E isso acabou ajudando, né, em toda a dinâmica de urbanização, né, crescimento comercial e também o início de uma indústria bem rudimentar na cidade de São Paulo. Né? Então vejam que como que um processo está relacionado ao outro. Né? Então, conforme esse café foi, né, tendo uma alta produtividade no oeste do estado de São Paulo, consequentemente, toda essa produção ela era escoada via aí Porto de Santos. Então, aí, o Brasil, né, já no final do século XIX, início do século XX, né, eu tenho um fato muito importante, né, que foi aí a proclamação da República, e é onde começa, né, de forma mais extensa e mais encorpada, o domínio político das oligarquias regionais, né, principalmente aí de São Paulo e de Minas Gerais. Né? Então, como vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, né, tanto acho que na disciplina de Geografia do Brasil, né, quanto nas aulas de História que vocês já viram, né, no ensino médio, né, falar aí essa etapa, né,
essa fase da política brasileira que ficou conhecida como a política do café com leite, né? São Paulo, né, que era um grande produtor de café, e Minas Gerais depois também se tornou uma grande, teve uma produção, né, de leite, né? Então, nesse momento eu tenho essa política, né, do café com leite, que nada mais é do que domínio dessas oligarquias regionais. Então, eu tenho, né, durante todo o período, né, de 1900, né, até 1929, né, até o momento que eu tenho a crise, né, de 29, então eu tenho um Brasil, né, altamente produtor, né, com uma grande produção de café, né, eu tenho a manutenção dessas oligarquias regionais, né, que vão dando direcionamento, né, para vários investimentos, né, e que vão estar relacionadas, então, com as dinâmicas, né, urbanas. Então, é por isso que, nesse momento, a cidade de São Paulo ela canalizou muitos investimentos, né, justamente por causa desse poder, dessa oligarquia regional que se construíra, né, a partir desse domínio, né, porque, novamente, é importante ressaltar a questão do pacto, né, porque nesse momento eu ainda tenho a manutenção do pacto entre essa burguesia comercial com o latifúndio, né, que agora já não era mais um latifúndio escravocrata, mas ele era um latifúndio já aos moldes do capitalismo, né? Então é por isso que eu tenho muito forte essas oligarquias, ou seja, toda aquela parte comercial, os grandes comerciantes, né, paulistas, então eles têm uma boa relação até esse momento, é importante destacar, eles têm uma boa relação com os grandes fazendeiros de café. Mas aí depois a gente vai ver que isso acaba se desestruturando, né, porque a própria burguesia comercial ela vai querer alçar novos voos, né? Então isso vai acabar afetando a relação deles com esses produtores, né, de café, esses latifundiários aí, produtores de café. Então, né, eu tenho, né, em 1929 a crise, né, começa lá nos Estados Unidos, né, e essa crise, então, ela vai afetar nesse mercado do café aqui no Brasil, né? Então, o que começa, então, a acontecer, né? Então, esses fazendeiros, eles começam, então, a ter essa fragilidade, eles começam paulatinamente a perder, então, esse domínio político. E quando chega exatamente em 1930, quando eu tenho aí o processo eleitoral, né, para a escolha do novo presidente, né, só lembrando que essa República do Café com Leite começou logo após a proclamação da República, né, então eles iam intercalando, né? No momento era um presidente que era de São Paulo, no outro um presidente que era de Minas, né? E assim eles iam intercalando. Então chegou em 1930, o então presidente Washington Luiz, ele escolhe então como seu sucessor o Júlio Prestes, né? Mas na verdade ele tinha que ter escolhido um mineiro para suceder ele. Então já começa aí toda a confusão, né? O Partido Republicano Mineiro, então, ele não acabou não aceitando essa indicação, né? E começou logo a fazer então várias negociações com os outros estados, né? Foi onde eles chegaram, né, até o Rio Grande do Sul, onde eles, né, já haviam observado o Getúlio Vargas, né, o poder que ele tinha, né, enquanto político, né, só lembrando que o Getúlio Vargas ele foi ex-ministro da Fazenda do próprio, né, Washington Luiz, né, então o Getúlio Vargas ele foi lançado então como candidato a partir dessa aliança, né, entre Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul, né, os estados aqui, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
né? Então, teve lá o processo eleitoral e o Júlio Prestes, né, o candidato do Washington Luiz, acabou ganhando aí essas eleições, né? Agora, o que eu trago para vocês, né, um pouco do Getúlio Vargas para a gente entender o que vai acontecer depois, né, depois dessa eleição, né, onde vai vir, então, um momento de ruptura e é onde vai surgir, então, um novo pacto de poder no interior dessas relações políticas e que vai influenciar diretamente no processo de industrialização aqui no Brasil. Então, o Getúlio Vargas, né, nasceu lá em 1882, ele nasceu na cidade de São Borja, né? São Borja, que é uma cidade ali que fica na parte noroeste, né, do Rio Grande do Sul, né? O pai do Getúlio Vargas, ele era um estancieiro, ou seja, ele era um proprietário rural que era da área da pecuária, e o pai do Getúlio, é importante destacar, que era também um ex-militar, né, que havia lutado na Guerra do Paraguai, né? E a família do Getúlio Vargas, né, por parte do pai, eles eram descendentes ali dos açorianos que vieram para o Brasil, né, que moravam ali na Ilha dos Açores. Então, eles chegaram no litoral de Santa Catarina e também no litoral do Rio Grande do Sul e foram ali se interiorizando, né, e foram tomando a posse, né, dessas terras e se destacando nessa área, né, da pecuária. Então, é importante, né, nesse momento a gente ter bem claro, então, como que foi esse berço do Getúlio Vargas, né? Então, alguém tem algum questionamento, pessoal? Só eu tô falando aqui, tem hora que eu me empolgo. Então, o que acontece? O Getúlio Vargas, né, ele se formou em Direito, né, ele foi militar, foi promotor em Porto Alegre, depois ele foi deputado estadual, deputado federal, governador do Rio Grande do Sul e chegou a ser ministro da Fazenda, como eu disse, do Washington Luiz. Agora, um dos elementos que é importante mencionar é o fator cultural, né? O fator cultural dessa parte, né, da região de fronteira, né, do Rio Grande do Sul. Esse pessoal que mora ali nos limites, né, com a Argentina, com o Uruguai. Esse pessoal, esses estancieiros, eles foram sempre acostumados com essa dinâmica do conflito, né? Então, veja que eu tenho lá a Guerra dos Farrapos, depois eu tenho vários conflitos com relação a territórios, né? Que o Brasil teve vários conflitos, né, com a Argentina e principalmente com o Uruguai, e tudo isso, né, esses estancieiros, eles estavam lá em todos esses conflitos, né, para manter ali aquelas fronteiras, ou seja, então, o conflito, essa questão militar, ela está bem enraizada na cultura, né, dessa parte noroeste do Rio Grande do Sul, né, essa região aí dos estancieiros, né, que alguns autores chamam como os caudilhos, né, aqui do Brasil. Então, assim como a gente tem, né, a região lá que surgiu o Lampião, né, que são pessoas acostumadas, né, com esse conflito, o mesmo aconteceu, então, com essa parte do Brasil no Rio Grande do Sul. Então, o conflito, a guerra, está intrincado na cultura desse pessoal. E isso, de fato, foi também um dos elementos preponderantes que vai resultar no que eles chamam da Revolução de 30. Então, para destacar, foi feito, então, né, a partir de toda essa dinâmica, né, um pacto de poder, né, entre o latifúndio capitalista, né, como sócio maior, e a burguesia industrial como sócio menor. Né? Quem eram esses latifúndios capitalistas? Né?
boa parte deles eram desses estancieiros pecuaristas, né, do Rio Grande do Sul. Depois eu tenho também essa parte, né, pecuária de Santa Catarina, e tem também uma parte, né, desses produtores de café, né, tanto de Minas como uma parte também desses produtores de café no estado de São Paulo, né, que querem então uma nova forma, né, uma nova forma de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. E eles fazem então esse pacto, né? Esse pacto é com essa burguesia industrial. Mas quem era essa burguesia industrial? Era a antiga burguesia comercial, né? Porque eles observando, né, todos os processos, né, e as perspectivas de conseguir acumular ainda mais capital, eles viram então essa oportunidade de estar investindo o dinheiro que eles haviam acumulado com o comércio, eles estarem investindo no setor das manufaturas, no setor industrial, né? Então, é nesse momento então que eu tenho a costura desse novo pacto de poder, né, que vai dar essa base, né, para esse processo que vai resultar na Revolução de 1930, né? Então, um dos elementos, um dos fatos importantes foi o assassinato, né, do João Pessoa, que era aí o candidato a vice do Getúlio Vargas, né? Então, a partir disso, e não aceitando também o resultado das eleições, o que o Getúlio Vargas ele faz? Então, ele faz vários acordos e ele, então, opta, né, por levar as tropas, né, do Rio Grande do Sul, né, e também de Santa Catarina, visando tomar o poder que estava lá no Rio de Janeiro, né? Lembrando que nesse momento a capital aí do Brasil era o Rio de Janeiro, que era a sede, então, do Executivo Federal, né? Então, eu tenho, né, esse caminho, né, que foi construído por essas tropas, né? Então vejam aí essa foto, né, do Getúlio Vargas com os revolucionários, né, que eles chamavam na época, que acabou ajudando a ele a tomar aí o poder. É importante, pessoal, que nessa Revolução de 30, né, que ela teve aí vários combates, inclusive aqui na nossa região, né, que foi uma das áreas muito importantes, né, dessa revolução, onde teve um conflito ali muito intenso na cidade de Quatiguá, né? Então, as tropas, né, do estado de São Paulo, eles tentaram então parar as tropas, né, dos revolucionários, né, essa tropa vinda lá do Rio Grande do Sul, do Getúlio. Então eles tentaram fazer ali um cerco, né, para parar essas tropas revolucionárias, mas eles acabaram perdendo, né, essa batalha aqui no Norte Pioneiro do Paraná. Foi onde o Getúlio Vargas acabou seguindo, né, com todo o seu exército, né, depois passando por São Paulo, chegando até o Rio de Janeiro, né? Muita gente não sabe disso, né, que a nossa região teve esse papel importante, né, durante aí a Revolução de 30. Aqui uma foto quando as tropas revolucionárias, né, estavam passando, né, por essa parte norte, né, norte pioneiro aqui do Paraná. Essa fotografia, se eu não me engano, é de Quatiguá, as tropas, né, passando por Quatiguá. Mais uma foto aí do combate. E o Getúlio Vargas, né, ele foi seguindo de trem até o Rio de Janeiro, né? Ele, né, com uma parte aí da sua tropa, né? E quando, né, a tropa do Getúlio chega até o Rio de Janeiro, ele é recebido, né, com muitos aplausos, né, com muita pompa lá no Rio de Janeiro. Então, o pessoal, eles acreditavam realmente que com o Getúlio Vargas no poder, né, o Brasil ia seguir uma nova rota, né? E essa figura, pessoal, ela é muito emblemática,
desse momento, né, que é quando os gaúchos, né, eles amarram aí os seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Ou seja, o que isso representa? Né? A figura representa o quê? Que um novo pacto estava estabelecido no Brasil, né? E que a burguesia comercial e o latifúndio arcaico estava enterrado, né? Esse pacto político na história brasileira. Ou seja, esse ato, né, de você ir lá com o seu cavalo, né, desde lá do Rio Grande do Sul, chegar até no Rio de Janeiro e amarrar ele nesse obelisco, queria dizer o quê? Que o Brasil agora tem novos elementos no poder, né? Ou seja, então, esses estancieiros gaúchos, né, firmaram, então, essa emblemática imagem ao amarrarem seus cavalos aí no obelisco na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Nenhum questionamento, nenhum comentário? Estão entendendo? Não, 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 não. Tá dando para entender? Estão com dúvida? Não estão entendendo nada? Tô entendente. Professor, aqui na nossa região, aquela parte ali de Ourinhos também foi alvo da guerra também, né? Dessa revolução aí, não foi? Aquela Isso, parte perigosa ali, né? Isso, teve também ali. Teve também vários pipocos ali. Então, eles tentaram, né? Os paulistas tentaram brecar, né, essas tropas, né, revolucionárias aí do Getúlio, né, justamente aqui no Paraná, né? Mas aí entra toda a questão, né, dessa cultura militar, né, dos rio-grandenses, né? Então eles estavam muito acostumados, né, com toda essa dinâmica, né, de conflitos e tal, essa parte bélica, né? Em compensação, os paulistas, eles, né, não estavam assim tão acostumados, né, com toda essa dinâmica, né? Então isso foi um dos fatores também decisivos aí nesse momento. Então, né, eu tenho novamente retomando a crise do café em 1930. Então, eu tenho o segmento dessa crise que vai resultar então nesse novo pacto de poder, né? Só retomando que com a crise do café o Brasil então não conseguia exportar o seu café, principalmente para os Estados Unidos. Consequentemente, o Brasil não conseguia gerar essas divisas para estar importando bens básicos, né? Então, através dos capitais acumulados, né, por isso que eu destaco aí a burguesia industrial, que esses capitais que foram acumulados na atividade comercial, então eles foram direcionados para as atividades industriais, para o quê? Para tentar produzir esses bens que anteriormente eram importados, né? Então a produção ela começa lá com bens de consumo não duráveis e depois, né, conforme foi se desenvolvendo o parque industrial brasileiro, o Brasil então foi produzindo bens de consumo não duráveis. Aqui, né, essa figura da indústria, né, no estado de São Paulo, em 1930, é importante destacar também, pessoal, que nesse momento, né, boa parte dessas indústrias que começam a surgir na cidade de São Paulo, né, a mão de obra que foi utilizada foi a mão de obra principalmente dos imigrantes italianos, né? Então, como nesse momento eu tenho a população negra então também foi deixado às margens, né, desse processo de industrialização e também de estar ocupando essas vagas, né, de emprego na indústria que durante esse momento remunerava
um pouco melhor do que as atividades comerciais e também no mercado informal, né, que essa população negra trabalhava. Então, teve essa questão também do racismo estrutural nesse início da industrialização brasileira, né, que esse processo ocorreu com maior intensidade na cidade de São Paulo. Né? Então, quando a gente vê aí o pessoal, né, falando mal, né, das cotas, né, das cotas raciais, o pessoal não leva em consideração todo esse processo histórico que ocorreu, né, esse processo de segregação da população negra, né, que acabou ficando às margens, né, de todo esse processo econômico. Então, além de eles serem deslocados somente para as periferias das cidades, a população negra também acabou não ocupando, né, esses postos de trabalho nessa indústria que nascia nesse momento. Então, né, o Getúlio Vargas, né, ele era o quê? O Getúlio Vargas, então, ele tinha essa perspectiva econômica, ele era um liberal, mas, ao mesmo tempo, ele era um liberal nacionalista, ou seja, então, ele tinha esse projeto de nação para o país. Né? Então, isso que permitiu ele criar aí várias leis trabalhistas, né? Ele intensificou aí o papel dos sindicatos, né? Ele aumentou também os investimentos estatais, né, na infraestrutura e no crédito para as indústrias. Consequentemente, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um intenso processo de urbanização. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o deslocamento, né, dessas pessoas que trabalhavam no campo para as cidades, né, trabalhar justamente, né, nessas indústrias que nasciam durante esse momento. Então, se numa parte eu tenho a crise estrutural do café, que acaba extinguindo vários postos de trabalho, essas pessoas acabam sendo absorvidas para as indústrias que nasciam nesse momento. E esse gráfico, pessoal, ilustra bem todo esse desenvolvimento, né, industrial e o consequente aumento da população urbana e diminuição da população rural. Então, a gente observa que dos anos 40 até os anos 60, né, a população rural ela ainda era do maior número, mas depois, em 1970, quando eu tenho um pleno desenvolvimento industrial brasileiro, é onde a população urbana ela cresce, né, e fica maior do que a população rural. Essa é uma evolução da mancha urbana da região metropolitana de São Paulo. Né? Então, vejam, né, que lá em 1930, que eu tenho uma população de 750 mil habitantes, né, é uma mancha urbana, né, bem pequena se a gente for comparar aí com os demais anos, né, 1952, 62, 72, 83 e 95. Então, vejam como que essa malha urbana ela vai se estendendo, né, ao mesmo tempo que eu tenho esse aumento, né, das dinâmicas industriais, esse avanço da industrialização, que, como eu já disse, foi por substituição de importação. Aqui uma evolução, né, do número de indústrias alimentícias. Né? Então, vejam que lá, em 1920, eu tinha apenas 2.709 indústrias alimentícias no Brasil. Então, veja como isso já salta em 1940, justamente por esse processo, né, de industrialização brasileira, que foi substituindo, né, essas importações, e depois eu tenho aí esses vários saltos, né, no número aí de indústrias. Acho que é isso. Alguma pergunta, pessoal? Eu não tenho perguntas. Sem questão. Deu para entender? Foi boa a aula? Foi bastante interessante. Foi bem geográfica mesmo.
Tem algumas abordagens de quesitos históricos ali em cima não, né? Bem para cima, mas que não, nesse momento não faz importância para a matéria. Mas a sua aula foi muito boa, professor. Muito obrigado. É isso aí. Então, a gente volta às 9, pode ser? Ah, no EV. A Carol está mandando até amanhã, ó, se sentir. 9 horas, Oi? Carol, 9 horas. Cortou meu áudio aqui. Às 9, então, pro? Espera aí, só um minuto. Ixi, o fone chique Bluetooth dele já deu pau. Acabou a bateria. Você tá com o microfone desligado, tem que ligar o microfone para ouvir, pro. Ah, é. Então, a gente pode voltar Às 9. às 9? Podemos. Então, beleza. O que você vai fazer, Lígia? Eu vou corrigir a atividade.